Bem-vindos, podem entrar. Meu nome é Henrique Rodrigues, tenho 48 anos e sou arquiteto e designer industrial de profissão. Eu sempre tive uma paixão pelo papel, desde criança. E eu estudei arquitetura na Católica do Chile. Lá comecei a fazer alguns cursos extensivos, que eram cursos complementares, não é? De papel japonês. Aí eu assumi essa minha paixão. E a partir do ano 2000, comecei profissionalmente a trabalhar com o papel, como elemento presente na minha obra de artista e de designer industrial. Quase na hora, né? Então eu vou acabar de me arrumar. Para dança eu gosto de bastante pulseira e colar e anel e brinco e tal. Meu nome é Célia Dias, eu tenho 65 anos, vou fazer 66 em novembro. E eu sou professora universitária do curso de turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP há 35 anos. Então assim, já arrumei o cabelo, perfume, acho que tá tudo certo. Vamos dançar. Eu conheci a dança em 2001, quando eu comecei a dar aula na Anhembi Morumbi no mestrado de hospitalidade. E eu achei bonito porque eles falaram que na dança a gente dá as mãos dessa forma, né? Junta e cai os polegares para a direita, sendo que aqui a gente recebe a energia e aqui a gente doa. E eu achei tão bonito, simbólico assim nesse ritual, aí comecei a usar com os alunos. E aí eu comecei a dançar mais, porque eu fui para a USP e vi um cartaz assim, danças circulares grátis na psicologia. Eu, ai que legal, vou dançar. Aí comecei a dançar. Sempre gostei muito de esportes aeróbicos. Então, no Chile, como o Chile é um país de montanhas, desde a época da faculdade eu comecei a praticar montanhismo quase que profissionalmente. Também desde que me conheço por gente que eu estou em cima de uma bicicleta. Sempre usei a bicicleta como meio de transporte e como meio de diversão, não é? Já fiz trekking pela Patagônia, Terra del Fuego, Israel. O dia 14 de dezembro eu viajei de São Paulo a Londres, que essa viagem culminaria no Butão com o objetivo de eu escalar os Himalaias. Aí eu tive o primeiro infarto o dia 15 de dezembro, em Londres, sem eu perceber, não é? Mas meu objetivo era chegar ao Butão e conseguir escalar lá a montanha mais alta do Butão para chegar lá na Cume. Eu tinha dançado de manhã na quarta-feira, era uma quarta-feira, e nós vamos 12 pessoas para ilustrar o trabalho de uma moça cujo TCC é denominado alguma coisa assim, a dança circular como um modo alternativo de cura. Então nós dançamos uma música bem rapidinha e depois convidamos toda a audiência, inclusive a que estava apresentando, para dançar uma bem levinha. Aí fomos tirar uma foto. Quando eu sentei para tirar a foto, me deu uma dor no peito, como uma pedra, uma bola de ferro assim. Uma amiga me trouxe para casa, eu não quis ir para o hospital porque eu achava que não era nada. Eu falava, acho que é porque eu comi sopa quente ou o sutiã está apertado. Cada vez que eu começava a subir, começava essa pressão no peito, que era uma coisa que eu não conseguia entender. Chegou um minuto que eu pensei, eu achava até que era uma coisa emocional. Aí eu procurei uma farmácia para tomar omeprazol, que eu achei que eu precisava forrar o estômago, fazer alguma coisa com o estômago. Eu já sentia a mão adormecer, já sentia os sintomas aqui na mandíbula, não é? Que são próprios do infarto agudo. Aí eu não cheguei na Cume. Senti que ia morrer, parecia que ia explodir, não é? Aí eu fui deitar, quando eu deitei, a minha sensação é que aquela bola de ferro tinha se dissolvido e virou um cabide de ferro. Assim.
E aí eu não podia respirar, eu fiquei muito preocupada, aí liguei para minha irmã é enfermeira. Ela falou, o que você está sentindo? Eu falei, agora eu estou enjoada e eu estou com dor no peito, você está infartando. Pode ir para o Incor ou para as clínicas. Aí já subi direto para a sala e ele falou, nós vamos dar uma anestesia local, aí só na virilha, aí já enfiou um cabinho assim. Aí senti um calor, eu falei, senti um calor no coração. Ele falou, é porque chegou lá. Então eu fiz 2 stents e uma bexiguinha. Quando cheguei em São Paulo, fui direto para o HCOR e já fiquei internado no mesmo dia e depois de 2 dias já fiz a cirurgia. Foram 5 pontes de safena, não é? Eu sempre fiz esporte, nunca fumei, sempre tive uma alimentação super sadia. Segundo o que nós temos analisado com os médicos, a carga genética com o estresse é muito forte. Meu pai faleceu de infarto aos 71 anos. Inclusive, eu tinha feito um teste ergométrico 1 mês antes de eu viajar. E nesse teste ergométrico aparentemente não tinha aparecido nada. Quando eu vou no cardiologista, assim, fuma? Não. Tem diabetes? Não. Faz exercício? Sim. Tem atividade todo dia. Eu não tenho carro, ando só a pé, subo escada, sempre tive casa com escada, né? Mas assim, tem outros fatores de risco, né, infelizmente, que a gente não está sabendo, né? Depois da cirurgia, que é uma cirurgia invasiva, uma cirurgia delicada, que mexe muito com a pessoa, não é? E descobri que eu tinha 2 caminhos. Ou eu tratava isso só com antidepressivos e tratava isso como uma depressão, ou tratava isso como uma possibilidade de eu reavaliar minha vida por completo. Eu mudei um pouco, mas confesso que como eu fui me sentindo bem, eu acho que eu não faço muito direito, não. Eu gosto de torresmo e de bacon, mas não como muito. Doce eu não ligo, mas isso e cerveja e vinho eu gosto. Aí eu decidi me doar. Eu precisava me doar aos outros e que essa era a missão que me tinha sido dada. Então, eu iniciei um projeto que se chama Universidade do Papel e eu iniciei um trabalho em Paraisópolis, junto ao Hospital Albert Einstein. Aí eu decidi abrir meu espaço de trabalho para criar essas vivências artísticas. Então, na verdade, eu sou um conector e um multiplicador da arte como elemento transformador. Bem-vindos, meu nome é Henrique Rodrigues, eu sou criador do projeto da Universidade do Papel. Eu escolhi vocês como uma forma especial de poder vocês dividirem comigo tudo isso que eu tenho vivido, não é? Que tem sido super intenso. Eu estou aqui só como um mero exemplo, não é? Um simples exemplo de que com a arte nós podemos se transformar e nos transformarmos, não é? Nós temos um slogan, não é, que todo que vem do coração transforma, e de alguma forma, inconsciente ou conscientemente, eu me identifiquei com isso e hoje eu uso muito levo isso no peito mesmo. Não é uma coisa de marketing e de slogan, é mais de uma sutileza, não é? De estar sempre presente com essa missão. Eu acho que eu estou mais calma um pouco. Até porque eu estou na universidade o tempo todo, eu não estou com 5 empregos, né? Eu agora tenho salário na universidade. E é uma coisa legal, estou namorando, então é bem bom isso.
Eu brinco que eu sou adicta, no bom sentido, de dança. Porque eu falo, onde tem dança hoje? Tem dança de segunda, de terça, de quarta, de domingo. Todos os dias quase tem dança. E eu faço muita dança. Tem muitos festivais, né? No mundo todo tem muitos festivais. E eu vou. Agora eu vou para Ribeirão sexta-feira, ficar 3 dias dançando. Então é muito agradável, é muito positivo isso. Pode entrar vocês duas. Vem, vem! A experiência de um infarto dá um sinal de alerta. O risco real de morrer leva muitas pessoas a adotar hábitos saudáveis e abandonar comportamentos que comprometem a saúde, como fizeram Célia e Henrique. Mas você não precisa passar pela emergência de um hospital antes de tomar essa atitude. É uma questão de disciplina e força de vontade. Uma questão de se manter vivo.